Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença. Deixei com o presidente Jair Bolsonaro nessa primeira oportunidade que tivemos de nos reunir após a posse. Um documento que depois vou disponibilizar à imprensa, onde nós estamos tentando melhorar as condições de negócio do Rio de Janeiro. E o Porto do Rio de Janeiro é muito importante para o Estado, para o ambiente de negócios, para o turismo, e fiz um pedido ao presidente para que ou o Porto seja entregue à administração do Estado ou nós possamos ter maior parceria na gestão do Porto. Também falei da importância da licitação do aeroporto Santos Dumont, evitar o conflito com o aeroporto do Galeão, e nós não acabarmos com o aeroporto do Galeão, sucatearmos uma estrutura grande como é o aeroporto do Galeão, e pedir a ele que o nosso secretário de transporte tivesse maior proximidade ainda com o ministro Tarcísio, que nunca se recusou, mas achei importante pontuar isso com o presidente, porque é uma preocupação muito grande dos empresários do aeroporto do Galeão. Nós melhoramos muitas vias de acesso ao aeroporto, com a Polícia Militar fazendo patrulhamento da linha vermelha, da linha amarela, e é fundamental que nós temos um aeroporto fortalecido. Também comentei com ele sobre a reforma da Previdência, que nós estamos empenhados junto aos deputados federais para que a reforma da Previdência seja aprovada o mais rápido possível. É importante para o Brasil, é importante para o Estado do Rio de Janeiro, e na reunião que antecedeu a minha vinda, junto aos governadores, nós já havíamos falado com o ministro Paulo Guedes da importância de fazer um processo agora de recuperação fiscal dos estados. O Estado do Rio de Janeiro está na recuperação fiscal, mas infelizmente não é suficiente. A crise foi profunda e os estados precisam de recursos. A cessão onerosa é uma possibilidade, mas ainda nós temos outras possibilidades de financiamento para os estados para poder fechar os nossos compromissos até o final do ano, especialmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, como já havíamos conversado na nossa reunião em Minas Gerais com o governador Zema. Eu levei a ele essas preocupações, o presidente estava muito animado, me pareceu até bastante animado com relação às negociações para a reforma da Previdência, e eu acredito que o governo está caminhando bem para poder formar a sua base e assim fazer com que essa reforma avance. Afinal, eu pedi ao presidente que nós possamos cada vez mais manter a harmonia entre os poderes, o respeito ao poder judiciário. De forma alguma ele manifestou nada contra o poder judiciário, não é isso que eu estou falando. Eu é que estou dizendo que nós temos que respeitar os poderes, e o poder judiciário é muito importante para o Brasil, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Temos que saber que o judiciário muitas vezes decide aquilo que a população acha que não é adequado, mas nós temos Constituição, temos leis e, para isso, profissionais habilitados para tomar decisões técnicas. Essa dificuldade que o governo está tendo com a articulação da base não preocupa os governadores em relação à reforma da Previdência? Preocupam os governadores, evidentemente, mas poucos governadores podem fazer. Os governadores não têm uma relação tão direta com os deputados federais, muito pelo contrário, os deputados federais, os governadores dependem mais dos deputados federais do que os deputados federais dos governadores. Mas nós podemos ajudar, as bases eleitorais dos deputados estão nos estados, e se os governadores também se empenharem em apoiar os deputados federais, juntamente com os deputados estaduais, tenho certeza que nós podemos ajudar a melhorar o desempenho dessa base do governo. É preciso nós agora começarmos a ter uma relação mais próxima com a articulação do governo aqui em Brasília, para poder saber qual é o caminho que a gente pode tomar no Rio de Janeiro. Mas eu tenho reunido a nossa bancada e pedido a eles empenho
para poder aprovar a reforma da Previdência. E geralmente o resultado tem sido positivo. Governador, o senhor falou agora há pouco em respeitar os poderes, principalmente o Supremo. Que contexto o senhor falou isso? A gente não entendeu muito bem. O senhor conversou Não, sobre a questão não é diretamente com as instituições, né? Mas nós temos que saber que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal decide questões que a população acha que não é adequada, mas são questões que são técnicas e que não adianta querer mudar o juiz, né? A Constituição e as leis que precisam ser aprimoradas, e a discussão é no Congresso Nacional, não é no grito que a gente muda, né, uma decisão num tribunal. Se muda a decisão no tribunal é com recurso, é com debate, é com conhecimento técnico. Então, só aqui a minha manifestação de apreço. Né? Muito obrigado. Só eu aqui falei sobre isso. Só eu aqui falei. Falei ao presidente que é importante que nós mantenhamos a harmonia entre os poderes e que eu, particularmente, acredito que nós temos que sempre fortalecer, né, a imagem do Poder Judiciário, que é um poder que não faz propaganda, mas precisa sempre ser lembrado como um pilar de sustentação da democracia. Ele pediu apoio à reforma da Previdência? O presidente pediu apoio à reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes esteve hoje na reunião dos governadores, também pediu apoio à reforma da Previdência, aos governadores. Todos estamos agora empenhados na reforma da Previdência. Não há um governador que pense diferente. Evidente que há discussões sobre o conteúdo da reforma da Previdência, mas todos estamos empenhados em fazer a reforma da Previdência e fazer logo nesse primeiro semestre, para que nós tenhamos tempo de fazer ainda a reforma tributária e poder dar ao Brasil novamente, né, condições de se desenvolver, atrair capital estrangeiro e poder elevar o nosso crescimento. E falaram sobre o Rodrigo Maia? Mais uma Falaram dessa divergência com o Rodrigo Maia também? O senhor falou de harmonia entre os poderes? Me parece que, pelo bom humor do presidente, essa reforma, essa eventual divergência, se é que houve, ela já está totalmente superada. O senhor disse que ele estava bem animado com as negociações. Está bem animado. Ele se comprometeu a estar mais direto na articulação? Ele falou alguma coisa em relação a isso? A articulação política direta do presidente, nem de governador existe, né? Os governadores têm os seus articuladores políticos que têm a mensagem do governo para poder trabalhar com os deputados. Então essa articulação é do ministro Onyx Lorenzoni, como lá do Rio de Janeiro tem também a nossa articulação política direto do Guanabara. Tá? Um abraço, muito obrigado. Obrigado, gente.